consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao Pode Consumir de Tudo Um Pouco. Hoje eu tenho aqui a Letícia, uma advogada que é especialista em direito de família, e a gente vai conversar sobre um pouco sobre contrato de namoro. É isso mesmo, tem casais fazendo contrato de namoro. E por mais que eu li sobre e tentei entender, vi algumas reportagens, eu ainda não entendi exatamente qual que é a finalidade, como isso funciona. Então a Letícia, né, vai ajudar a gente a entender mais ou menos sobre isso, assim, ou pelo menos refletir sobre, né? Eu sempre falo que não é um podcast de resposta, é um podcast que a gente faz reflexões sobre relacionamentos amorosos, e eu achei muito interessante essa questão do contrato de namoro. Lê, primeira coisa, se apresente aí, fala pra gente quem que você é, por favor. Eu sou Letícia, advogada, especialista em direito de família e sucessões. E o contrato de namoro, ele realmente é uma coisa muito nova. Eu acredito que seja aí com essa mudança nas relações mesmo, muita mudança que veio imposta, não imposta, mas às vezes colocada aí pela internet, né? Muita coisa mudou na forma de se relacionar. E o contrato de namoro, ele vem proteger o casal da união estável. Ah, então assim, né? Porque é isso, né? É bem isso, meu podcast tem tudo a ver com isso. Como que as configurações dos relacionamentos, elas estão modificando e estão vindo muitas nuances aí, né, nessa era. Eu vi algumas coisas aqui. A primeira coisa, Letícia, você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar disso na rede social. Então, por isso que eu convidei. Já faz um tempo, não foi agora não, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, a partir de um post seu, de um story, se eu não me engano, não foi um post, eu falei, nossa, o que é isso? E fui olhar. Daí, tava o maior zum que o jogador, o Hendrick, ele tinha feito com a namorada. E eu fiquei meio confusa. Aí fui pesquisar algumas coisas, então tem um número do Colégio Notarial do Brasil, que até o maio desse ano foram feitos 126 registros. Porém, isso daí também pode ser mais, porque, né, existem os registros que não são, os contratos que não são registrados, e sim, só reconhecido firme e tal, e também vale. Mas eu fiquei meio confusa, porque de início eu pensei assim, é coisa de rico, né, querendo proteger bem. Mas não, no contrato do Hendrick mesmo, tinha cláusulas tipo, como se comportar nos aplicativos de mensagem, mudanças de comportamento, né, algumas cláusulas sobre mudanças de comportamento, e sobre falar, eu te amo diariamente. E eu fiquei pensando, gente, mas como é que você coloca isso em contrato, né? Como é que você garante que uma pessoa vai falar que te ama com um contrato? Achei interessante no mínimo. E aí a primeira coisa, Lê, eu queria que você explicasse pra gente assim, a diferença de um contrato de namoro e de uma união estável. Você falou que é para se proteger da união estável, né? Como que funciona isso? Então, na verdade, o meu post no Instagram, ele veio a partir de uma reportagem do Fantástico, que chamou muita atenção, que eles fizeram essa entrevista com o Hendrick e com a namorada dele. E eles explicaram sobre o contrato de namoro, essas cláusulas que tinha que falar eu te amo. Então, a gente vê, na verdade, o contrato de namoro, ele vem mais com um aspecto patrimonial mesmo, de proteger o casal, porque geralmente as pessoas vão só morar juntos. Elas não fazem um contrato de união estável. E o que difere principalmente o namoro da união estável é uma linha muito tênue, que é o objetivo de formar família, a vontade de formar família. Então, na união estável, quando ali o casal está morando junto, ele tem esse objetivo de formar a família. Se acontecer alguma coisa, seja uma separação ou seja uma morte de um dos dois, vai ter implicação patrimonial, porque aí você tem a questão de regime de bens, você tem ali o que eles construíram, compraram durante a vida. Às vezes não é nem coisa de rico, às vezes é um financiamento de um carro, é um financiamento do apartamento, e aí como é que fica, quem tem direito, né? Então, o contrato de namoro, ele vem justamente falar, isso aqui não é uma união estável, é só um namoro, a gente não tem o objetivo de formar família, então não tem implicação patrimonial. Se a gente terminar o namoro, é só um término de namoro, apesar da gente morar junto, de conviver, às vezes,
Mas como uma união estável, a gente não tem esse objetivo. Então, por isso que ele tem essa proteção patrimonial. Mas aí as pessoas acabam colocando essas cláusulas de relacionamento junto. Entendi. É que assim, né? É porque assim, se eu tenho um namorado, vou morar junto com ele, eu não preciso ter uma formalização de uma união estável para caracterizar a união estável, certo? Ou não, certo. não é? Não, você não precisa. Tem pessoas que gostam de fazer o contrato de união estável, mas também tem, na verdade, a maioria só... vou morar junto, Sim. não preciso casar. Hoje em dia não tá mais essa questão assim, de você precisar casar, de ter vontade de casar, então vamos morar junto. Aí o que acontece? Se vier uma separação ou até na morte, a gente tem que fazer uma ação judicial para reconhecer essa união estável. E se tiver o contrato, não. Se você tem um contrato de união estável, ele já vale ali. Já vale. Regulamentando a união estável. O contrato de namoro demonstra o quê? Que a vontade do casal é não ter uma união estável. Então, eles só namoravam. Agora, se vier ali um dos dois, separou, quero entrar com uma ação para invalidar esse contrato de namoro e caracterizar a união estável para dividir os bens, essa pessoa também consegue. Não, porque daí rola um processo judicial, sim, né? Sim. E aí vai ser decidido judicialmente se caracteriza união estável ou não, né? É cada caso, depende de prova, mas assim, então o contrato ele te protege até um ponto, porque ele pode também ser questionado ali juridicamente no judiciário, né, no processo. Então vai depender muito do que acontecer. Isso é interessante, porque assim, eu conheço casais que fizeram união estável por conta do plano de saúde, seguro de vida, né? Sim. Que assim, meu namorado trabalha num lugar tal que tem o benefício do plano de saúde, mas não serve, eu preciso de uma união estável. Então as pessoas vão lá, fazem a união estável. Então isso já é muito ligado com o consumo, né? Porque você vê, na verdade é um papel, não menosprezando, mas é um papel e que faz toda uma diferença, assim, para um casal. Nessa primeira nota de rodapé, eu chamo a atenção para como o contrato de namoro, quando analisado sob a perspectiva da cultura e consumo, revela práticas afetivas contemporâneas moldadas por uma lógica contratual que se aproxima das dinâmicas de mercado. Eu mesma, por um momento, associei esse tipo de contrato às elites econômicas. Talvez por toda a formalidade, presença de advogados e todos os custos, né, que isso envolve. Mas, na verdade, existe aí uma tentativa mais ampla de racionalização das relações amorosas. O que eu considero mais emblemático é a maneira como certas expectativas subjetivas, como a rapidez na resposta de mensagens ou a regularidade em dizer eu te amo, passam a funcionar como cláusulas tácitas. Isto evidencia a transformação do afeto em um processo de gestão relacional, onde o amor opera segundo lógicas de previsibilidade, desempenho e responsabilização, tal qual as relações de consumo. Mas a questão, tipo assim, do contrato de namoro, agora eu entendi que, então, assim, é basicamente uma proteção para que não entre em uma união estável, mas meio que, na verdade, se um dos dois quiser, né, entrar com um pedido judicialmente, também pode ser que esse contrato perca, né, toda a validade, dependendo do que for decidido judicialmente. Sim. E aí tem uma outra coisa, né? O pacto antinupcial entra onde daí nisso? Então, como que é daí? O pacto antinupcial é a escolha... Antinupcial. É a escolha de regime de bens para quem vai casar. Ah, tá. Então é uma coisa completamente diferente. Tá, porque não entra em nenhum lugar, então. Não, agora assim, eu realmente vou casar no civil, vou casar na igreja, e o pacto antinupcial é a escolha do regime de bens para esse casamento. Na união estável, quando a gente faz o contrato de união estável, você pode escolher o regime de bens. Não é um pacto antinupcial, mas dentro do contrato de união estável, você escolhe esse regime de bens. Ah, entendi. Agora, se você não fez nenhum contrato para união estável, aí vale a regra do regime de comunhão parcial de bens. Ah, entendi, gente. É bem complexo, na verdade. Olha como que se relacionar, né? Tá. Sim. Essa questão do contrato, quando eu fiquei, né, pesquisando e pensando nas perguntas que eu ia te fazer, como é que a gente ia entender isso, eu fiquei pensando assim, a gente está se protegendo de relacionar, né? A gente está se protegendo, a gente está se protegendo.
Por que você acha, assim, que né, o contrato... Eu não vi muitos, assim, tá? Eu vi que deu esse burburinho todo do jogador, que ele ia embora e fizeram esse contrato, e aí vi que não tinha cláusula só pertinentes a questões jurídicas, e que tinha questões de cunho emocional, como, né, o tempo de resposta nos aplicativos de mensagem, mudanças bruscas de comportamento, e coisas do tipo, assim, me coloquei no lugar deles também, né, pô, são pessoas novas, acesso a muito dinheiro, uma mudança de vida gigantesca, muito expostos na mídia, né? E fiquei até meio pensativa, assim, que eles estavam, de alguma forma, tentando se proteger. Mas, assim, o que você acha que leva mais um casal a buscar essa formalização? Você acha que o emocional também tá junto? É um medo de... Hoje eu tenho a impressão que as pessoas estão com medo de se relacionar, de ter um relacionamento. No geral, lógico que não é todo mundo, né? Obviamente. Mas você acha que existe essa tendência de buscar essa proteção? Seja, né, não é só jurídica. Eu não entendi que é só uma coisa jurídica. Não é só jurídico. Eu sou a pessoa que mais defendo aqui por trás, principalmente de casos de família, casamento. Sempre tem uma questão emocional por trás. Então, o que a gente vê? Essa configuração nova do contrato de namoro. Então, pessoas mais novas que colocam coisas do relacionamento em si, justamente questões emocionais dentro do contrato. Isso é possível? É possível, desde que você ali não afronte a dignidade da outra pessoa, né, respeite a integridade moral, psíquica, física, sexual, tá tudo certo. Mas a questão é até que ponto um contrato vai ditar as regras do relacionamento. Porque se a pessoa ela não gosta de falar eu te amo, e você coloca isso no contrato, o contrato vai fazê-la mudar de personalidade e falar, não, agora eu tenho que falar eu te amo porque tá escrito no contrato. E assim, que validade tem isso? Qual validade desse eu te amo? Se a pessoa está fazendo por uma obrigação e não é uma coisa que vem do coração dela para ela falar para você que ela te ama, ou sei lá, o tempo de resposta, né? Que é uma coisa que é assim, né? Com o advento da internet, das redes sociais, essas plataformas, essas ferramentas, digamos assim, elas se entrelaçam com a vida amorosa, né? Então, assim, é muito comum você julgar o interesse de uma pessoa no tempo que ela demora para te responder no WhatsApp, né? As pessoas julgam isso. Então, assim, demora para me responder, não demora, enfim. Eu acredito até que tem um certo sentido, mas acredito que tem pessoas que têm uma relação com o WhatsApp diferente de outras, né? Assim, ainda mais... Eu acho que vale essa questão da idade, igual você colocou. Porque eu acho que pessoas mais novas, que já estão ali mais acostumadas, já viveram a adolescência ali no WhatsApp, né? Que é uma coisa um pouco mais recente para quem tá mais velho, lida com o WhatsApp de outra forma, com as redes sociais também. Então, eu acredito realmente que é essa proteção do emocional. Agora, se tiver escrito no contrato, o relacionamento vai ser assim. Então, por exemplo, eu já vi casos da pessoa falando, não colocar protegendo de traição, né? Então, assim, se o casamento, que é uma coisa grande, existe um contrato também, as pessoas traem, imagina um contrato de namoro. E assim, né, sei lá, eu até, né, tipo assim, uma indenização por traição, mas assim, até que ponto que isso conserta o seu coração, né? Porque uma traição, todo mundo acho que já foi traído um dia na vida, né? Já sentiu a dor do que é uma traição. É uma dor. Não sei se existe algo que possa remediar isso, a não ser o tempo, o entendimento, né? A elaboração dessa traição, disso, É uma questão realmente muito mais emocional e psicológica do que jurídica, né? E aí você vê, às vezes, casais um pouco mais velhos, na reportagem que eu vi no Fantástico, que saiu logo que eu fiz o post, teve uma entrevista com um casal mais velho. E aí eles realmente, eles estavam, pelo que eu entendi ali da entrevista, já buscando um relacionamento mais maduro, já tinham tido outras frustrações em outros relacionamentos e falaram, agora a gente quer só namorar, não é uma união estável, não é um casamento, então vamos fazer o contrato. Então, eu acredito que tenha essa proteção patrimonial das pessoas mais velhas, mas também tem essa proteção, eu não sei, caracterizar, eu já tive essa frustração lá atrás
Então agora é só isso aqui vai ser só um namoro mesmo. Mas olha só, eu acho isso assim, no meu entendimento, tá? Na minha cabecinha, assim, é meio paradoxal, porque assim, você é uma pessoa mais velha, você já viveu tudo que você tinha pra viver, você tem seus bens, o cara também, né, possivelmente deve ter os dele, e talvez é porque eu não tenho tantos bens assim, talvez eu pense isso. Mas se você tá namorando, leveza, gente, se a gente terminar, eu não vou atrás de tentar pegar a casa da pessoa, né? Sim. Não é uma loucura. Pra mim é muito difícil da compreensão, assim. Eu consigo entender, mas compreender pra mim tá difícil. É que realmente é complicado, porque a gente fala, mas nessa situação eu não faria isso, eu não iria atrás. Mas a gente não sabe. Não sabe, porque tem pessoas e pessoas, né? Então tem, às vezes, terminou ali e usa um pouco da vingança, tipo, agora que terminou eu vou atrás mesmo, eu quero mesmo. Então tem, infelizmente. Tem todos os tipos de pessoas e eu acredito que, querendo ou não, a proteção jurídica ela é válida, mas nem sempre na verdade, o contrato de namoro não vai justificar essa proteção, né? Ele não vai respaldar as pessoas de toda a proteção que elas querem, de não se machucar, de não ter traição, de não ter frustração. Frustração, até o patrimonial, porque se realmente estiver caracterizado uma união estável e isso for questionado ali no processo, o contrato pode vir por terra. Sim. Né? Então, como as relações de trabalho, né? Você vai lá, você é PJ, mas daí você prova que você tem vínculo, né? O contrato do PJ acaba vindo por terra, né? Então, o contrato de namoro, às vezes, ele não vai proteger as pessoas da forma como elas estão querendo ser protegidas. Na segunda nota de rodapé, eu reconheço e não há como negar. E vocês vão me escutar falando isso aqui bastante vezes. O mercado se apropriou de praticamente todas as esferas da vida social. E o contrato de namoro é mais uma evidência concreta deste processo. A tentativa de formalizar vínculos afetivos revela como internalizamos a lógica de mercadoria também nas relações íntimas. O mais inquietante, talvez, é perceber que estamos buscando garantias em territórios onde, por definição, não é possível garantir nada. O amor, com sua natureza instável, incerta e fluida, resiste à lógica de controle da formalização. Ainda assim, recorremos a instrumentos jurídicos como se fosse possível assegurar o imprevisível, traduzindo afetos em termos técnicos, como se o cuidado, desejo ou presença pudessem ser contratualizados. Mas daí tem uma outra coisa que eu penso assim também, olha só. Então, hoje em dia, né, a gente tem relações diferentes, porque a gente acaba, né, conhecendo várias pessoas ao mesmo tempo, e aí, aí você resolve que você vai namorar uma pessoa, ou estar com uma pessoa, seja um relacionamento, né, aí tem várias configurações, que ele pode ser um relacionamento fechado, um relacionamento aberto, enfim, várias configurações, mas aí você decide que você vai, né, ficar com uma pessoa só num modelo, digamos, num relacionamento fechado, monogâmico. Ok. E aí tem toda uma formalização que eu sei que as pessoas, né, almejam essa formalização. As mulheres almejam um pedido de namoro, almejam uma foto na rede social, né, uma contestação pública, nossa, somos namorados, estamos juntos, tá? Isso é uma questão que as mulheres almejam. Não tô falando todas, né, assim, óbvio que tem exceção, mas os homens também, não é? As pessoas almejam, né, serem validados socialmente através do relacionamento. Aí, as pessoas começam a pensar, se proteger, porque aquilo tem que ser só um namoro e não pode caracterizar uma união estável, né? Sim. Porque no caso que se eu tô lá morando com uma pessoa vários anos, aí peço a união estável, ele vai ter que me dar, sei lá, pensão, vai ter que me dar algumas coisas que ele conseguiu, enfim, né? E aí você faz isso para se proteger de uma união estável. Aí você faz a união estável para se proteger, sei lá, de um casamento que eu não sei qual que é juridicamente a tão diferença assim. Na verdade,
Na verdade, desculpa te Não, cortar. pode falar. Na verdade, da união estável para o casamento não tem diferença. Ah, não tem? Não tem. Tinha no começo, mas hoje em dia já acabou toda a diferença. A união estável é equiparada a casamento para todos os efeitos de lei, de questão de herança, questão de regime de bens também, divórcio, que daí na união estável a gente fala em dissolução de união estável. Então, juridicamente falando, a união estável é equiparada ao casamento. Entendi. O que a gente tem de diferença são as pessoas, não quero casar, quero só morar junto. Só que o só morar junto acaba virando a união estável quando eles têm essa intenção de formar a família, que seria, na prática, um casamento. Um casamento. Eu não vou entrar no mérito disso, mas eu até acho correto, assim, né? E assim, a gente sabe que do casamento e a questão de bens, a questão de que as pessoas conquistam, tem muitas nuances e não é o ponto aqui. O ponto é esse, assim, eu fico pensando assim, as pessoas ficam o tempo inteiro se protegendo, né? Sim. As pessoas não estão se relacionando, mas elas estão o tempo inteiro se protegendo. Mas sabe que até no contrato de namoro, por mais que ele seja uma proteção assim, isso aqui não é uma união estável, você pode colocar que se vocês decidirem a ter uma união estável, você pode adotar o regime de bens, por exemplo. Se isso aqui vier a ser uma união estável, o regime de bens será tal regime, por exemplo, comunhão parcial, comunhão universal, separação total, né? São os regimes mais padrões que a gente tem aí. Então a pessoa, ela pode, mesmo ela querendo se proteger, ela pode pensar num futuro ali, ela pode pensar, se isso aqui evoluir para uma união estável, no futuro a gente já coloca o regime de bens. Ou faz um contrato de união estável, que toma o lugar do contrato do namoro, né? Entendi. Eu penso assim também, como no mercado se apropria de tudo, né? E a gente tem um mercado amoroso aí muito grande. Sim. E de consumo, de produtos. Hoje a gente tem, eu fiz uma pesquisa sobre coaches de relacionamento, eles vendem produtos para isso, existem outras coisas, né, aplicativo de relacionamento, tem a versão paga, existe uma indústria, né, da vida 2, assim, que eu não sei quanto que movimenta, mas eu imagino que deve movimentar bastante dinheiro, até porque relacionamento amoroso faz parte da vida de qualquer pessoa, né, de qualquer pessoa, em algum momento a gente se depara com esse tema, né, ou porque você está ou porque você quer estar, enfim. Qualquer coisa. Você acha que o contrato de namoro mais um produto, sim, desse mercado? Pode ser considerado? Olha, considerado, eu acredito que pode sim, porque é justamente o que você falou, é uma indústria, né? Então, é vender. Então, agora, o porquê que ele começou... até então a gente não tinha essa necessidade. Agora tem essa necessidade. Exatamente. Então, justamente, porque um jogador famoso foi lá e fez, então isso vai ganhar uma dimensão. E aí, quem ganha com isso? Cartório, advogado. Então, você tem realmente uma indústria por trás do contrato de namoro, né? Então, justamente, às vezes, o coaching de relacionamento incentivando pessoas a fazerem contrato de namoro. Então, realmente, eu acredito que é uma mudança no contexto de relacionamento, que é um contexto que a gente não tinha antes, mas também essa questão da indústria mesmo impondo, sugerindo algo novo para mostrar, agora, antes você não tinha, mas agora você precisa. Nessa terceira nota de rodapé, destaco a existência de um verdadeiro mercado amoroso. Um ecossistema que lucra com nossas inseguranças afetivas. Aplicativos, cursos, mentorias e uma infinidade de serviços que vendem fórmulas para amar e ser amado. Mas o mais perverso é o pacote simbólico que acompanha tudo isso. Padrões do que é desejável, do que é sucesso amoroso, do que vale a pena investir emocionalmente. As relações amorosas nesse contexto viram um produto e nós, consumidores, estamos em busca de validação e pertencimento. E se alguém te procurasse, assim... Não, primeiro, antes dessa pergunta, você já, como advogada, você já viu algum contrato ser redigido, ou que foi
né, num processo judicial, e um contrato que alguém falou assim, não, esse contrato não vale, o juiz deu um ganho de causa para um ou para outro. Você já viu alguma coisa desse sentido? Não, só pesquisas mesmo que eu fiz para fazer o meu post, vi as reportagens e mais pesquisa assim, na doutrina, já tem livros sobre o contrato de namoro. Já existe, então? Já existe, mas eu nunca peguei um caso prático. Nunca pegou um caso prático. Eu também tentei achar, assim, não achei nada. É lógico que eu não fiz uma pesquisa super aprofundada e não tenho acesso aos sites, né, dos processos, então não vi nesse sentido. Mas eu tentei achar se tinha alguém, sabe, que fez um contrato e o contrato deu certo e a pessoa terminou e cada um foi pro seu lado. Ou que se fez o contrato e aí acabou que, né, o contrato não foi respeitado e teve um processo judicial, também não achei nada, assim, desse tipo. Eu não vi caso prático de processo, mas eu acredito que até a reportagem lá do Fantástico mostrou, porque eles entrevistaram alguns casais, algumas pessoas que tinham um contrato, e aí lá teve um caso que deu certo, teve um caso que não, até mostrou um caso, me chamou muita atenção, de uma mulher que ela não se identificou, né? E ela falou que no contrato ela tinha que continuar obesa, ela não poderia perder peso. Olha lá, uma questão corporal até. Imagina se a pessoa coloca que você não pode engordar. Exatamente, então isso me chamou muita atenção, porque ela colocou ali, eu achei fofo porque ele me ajeita do jeito que eu sou. Mas, ao mesmo tempo, você abre brecha para relacionamentos abusivos. Completamente. Então, eu acho que eu não consigo ver um contrato de namoro como uma coisa saudável. Assim, até agora, eu não sei se meu pensamento vai mudar, né? Se as coisas começam de um lado, né? Ir para um outro lugar, eu começo a ler mais, entender mais, ter mais contato com pessoas que fizeram, entender mais a perspectiva das pessoas que querem isso. Eu não consigo ver como uma coisa assim, normal. Pra mim é uma coisa bem bizarra. Sim. Entendeu? Sim, assim, porque primeiro que você começa a se relacionar já com 2 pés atrás, achando que a pessoa pode, de alguma maneira, te prejudicar judicialmente, né? Porque pelo jeito é isso, né? Vamos... eu não diria te prejudicar, o combinado não sai caro, né? Se você combinou também aquilo que você quer colocar no contrato, tudo bem, mas até que ponto você tá colocando algo que você realmente deseja, algo que você realmente acredita, ou você tá fazendo aquilo pra outra pessoa namorar com você? Também tem isso, tem muita coisa que a gente pode falar, porque, por exemplo, assim, quando a gente começa qualquer relacionamento, seja de amizade, de trabalho, né, e um relacionamento amoroso, o relacionamento ele vai passando por fases, né? E quem nunca, gente, começou a ficar com alguém e falou assim, nossa, não vai ter nada sério. E aí depois você quer uma coisa séria com a pessoa. Isso acontece. Sim. Não acontece? Sim. Já aconteceu com um monte de gente, né? E você tinha combinado que não era nada sério. Tinha esse combinado. Sim. Mas, infelizmente, no decorrer... as coisas modificaram, os sentimentos das pessoas mudam. E eu imagino que é isso também. Então você começa, né, com a intenção de namorar, de conhecer a pessoa, mas isso pode mudar e as dinâmicas do casal pode mudar. Sim. Então assim, você pode começar um namoro sendo um simples namoro, mas de repente, passando, você tá dentro de um casamento. E aí, se acaba, as pessoas têm o direito de que aquilo, né, de ter como se fosse um casamento. Sim, exatamente. Né? Então isso acontece. É a evolução do relacionamento. Da mesma forma que a gente não sabe como a sociedade vai evoluir nessa questão do contrato de namoro, o próprio namoro, ele pode ou acabar num término, ou ele pode evoluir para um casamento. Sim. Então a gente realmente não tem como saber. Não tem como você controlar. Para mim, um contrato é um desejo de controle de uma situação que não tem controle, na minha opinião. Novamente, eu não tenho experiência nenhuma jurídica, tipo assim, né, para falar, entrar no mérito jurídico, mas eu estou falando já do mérito emocional e de consumo e de ser humano também, entendeu? Porque, assim, por exemplo... Uma pessoa assim, você não pode emagrecer, né? A pessoa obesa, você não pode emagrecer. Ok, tá, né, assim, enfim. Mas, e se alguém coloca que você não pode engordar? E aí você... Porque engordar não é uma coisa que as pessoas engordam porque elas querem. Ou emagrecer também. Se ela fica doente,
Sei. Né? É coisa que sai do controle dela. Salvo engano, na reportagem, ela até falou assim, que seria a proibição de emagrecer, mas salvo por motivos de saúde. Tá. Tinha essa ressalva. Tinha isso. Mas mesmo assim, ela teve uma mudança de mentalidade ali dela, que ela agora eu quero ser magra. Eu me aceito como eu sou, mas agora eu quero emagrecer, porque exatamente, a gente muda. Uhum. A gente muda, né? Sim. Assim, eu já vi homens falando assim, não pra mim, mas em situações assim, né? Se minha namorada cortar o cabelo, eu termino com ela. Não, mas então, que tipo de namoro é esse? Exatamente. Você gosta da pessoa, você gosta do cabelo né? dela. Porque assim, ok, você fala assim, eu gosto de cabelo comprido, né? Eu gosto de cabelo curto. Isso é uma preferência, tudo bem, mas aí você impor que a pessoa que você está se relacionando afetivamente, amorosamente, que é muito mais que um cabelo, né? Que tem muitas outras coisas. Então, o contrato, ele vem pra mim, assim, me soa muito isso, sabe? A gente quer normalizar um controle, a gente quer controlar o tempo inteiro o outro. E eu acho que a gente vive esse tempo. Esses dias eu vi ela chama Carol Tchukian, falando dos microcontroles, assim, né? E aí a gente controla o que o cara segue na rede social, o que ele curte, com quem ele conversa, tudo, né? Então, me parece algo desse mundo que a gente tá vivendo, que tá muito louco, né? Que tem muitas configurações e a gente tá todo mundo meio perdido, meio abirolado. E o contrato me pareceu uma coisa do tipo. Pessoal, encerramos essa conversa e é claro que a gente não deu conta de tudo, mas abre algumas frestas importantes para pensar nos relacionamentos amorosos sob a lógica de consumo. Agradeço imensamente a Letícia por topar esse mergulho aqui comigo. Nossa conversa termina aqui, mas o desconforto continua e a reflexão também. Nos próximos episódios, vamos seguir debatendo outros temas que se entrelaçam com o tema de relacionamentos amorosos e cultura e consumo. Eu espero vocês e se quiserem me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @melissasperandil. Até a próxima! Pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir.